Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise técnica de hoje. Olha, se você é um gestor de transmissão ou trabalha com operações de rede elétrica e está tentando entender a avalanche de carga que está chegando nas nossas subestações, você está no lugar certo. Hoje a gente vai mapear os imensos requisitos elétricos e arquitetônicos dos data centers modernos. Vamos começar logo com a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de 1 gigawatt. Com a explosão absoluta da inteligência artificial e da nuvem, a gente não está mais falando de predinhos de TI normais. O grande desafio da nossa infraestrutura hoje é como a rede elétrica sobrevive a um campus que puxa a mesma energia de uma cidade inteira. É um nível de demanda que muda completamente o jogo. E para a gente entender esse quebra-cabeça, a nossa agenda de hoje vai ser dividida assim. Primeiro, os três mundos de data centers. Depois, o impacto na rede elétrica. Em seguida, a escala de potência, passando para a nova densidade térmica. Depois, a matemática da redundância. E, por fim, hyperscale como uma nova arquitetura. Beleza, então vamos direto para a nossa parte 1, os três mundos de data centers e como a gente classifica essa infraestrutura. Acredite, entender exatamente quem está do outro lado do fio puxando essa energia faz toda a diferença no seu planejamento. O primeiro mundo a gente chama de Enterprise. Pense nele como a velha guarda, o modelo tradicional. É aquele servidor que fica na própria empresa, sabe? Eles são totalmente controlados e usados por uma única companhia para as operações internas dela. A escala aqui é pequena, com escopo super focado. A gente está falando de algo que raramente passa de uns poucos megawatts. Aí a gente entra no segundo mundo, o colocation. A melhor analogia aqui é pensar num hotel de altíssima tecnologia. É um ambiente compartilhado, com vários locatários, onde cada um aluga o espaço que precisa, pode ser um rackzinho ou uma sala inteira. A infraestrutura elétrica toda compartilhada e a palavra-chave aqui é flexibilidade. E aí chegamos no gigante da sala, o hyperscale. Operado pelas verdadeiras gigantes da tecnologia, esquece a ideia de hotel. Isso aqui é uma fábrica colossal, de um dono só, ultra padronizada e desenhada para processar um volume absurdo de dados com uma eficiência extrema. É outro patamar. E sabe por que essa classificação é tão importante para você que opera a rede? Porque o modelo de inquilino dita a previsibilidade da sua carga. Um colocation vai crescendo aos pouquinhos, né? Um cliente novo entra, ele sobe em um módulo de 2 megawatts, bem incremental. Já o hyperscale, não. Eles chegam com um plano massivo de vários anos, pré-definido, despejando lotes de 50 megawatts ou mais de uma vez só na sua subestação. O que nos leva perfeitamente para a parte 2, o impacto na rede elétrica. Vamos ver como essa teoria se traduz em pressão física real lá na ponta das concessionárias. Mais de 100 megawatts. Pensa um pouco nesse número. Um único campus de hyperscale hoje em dia exige isso aí brincando. Para a gente contextualizar, 100 megawatts sustentam cerca de 80 mil casas. É literalmente como pegar uma cidade de médio porte e plugar em um único ponto de conexão da sua rede elétrica. É surreal. Seção 3, a escala de potência. Vamos colocar esses perfis lado a lado para entender o que o planejamento de transmissão realmente tem que encarar. Dá uma olhada nessa diferença. Enquanto uma instalação inteira de colocation gira em torno de 5 a 100 megawatts, um único campus hyperscale vai de 50 a mais de 500 megawatts. E a densidade de energia por rack? O hyperscale pode bater 200 kW por rack, puxado pelas novas cargas de IA. E lembrando, o colocation é guiado pela demanda picada do cliente, enquanto o hyperscale joga uma carga pré-planejada e massiva de uma vez só no colo da rede. Mas olha que coisa interessante. Apesar desse consumo brutal, essas instalações hyperscale são obras-primas de otimização. A gente mede isso pelo PUE, que é a eficácia no uso de energia. Basicamente, quanto da energia vai para o computador e quanto é desperdiçado com refrigeração e perdas elétricas. Os líderes do setor hyperscale estão empurrando o PUE para perto de 1,1, quase zero desperdício. É uma eficiência absurda em comparação à média da indústria. Parte 4. A nova densidade térmica e como a IA está bagunçando o coreto. É aqui que a coisa fica quente, literalmente. Historicamente, um rack de servidor consumia de 5 a 15 kW. Tava ótimo. Mas hoje, com a revolução da inteligência artificial e esses novos clusters de GPU, a gente está vendo racks espremendo mais de 100 kW em 1 metro quadrado. A quantidade de calor gerada nisso é um pesadelo da engenharia térmica. E aí vem a pergunta inevitável.
Quando o ar-condicionado tradicional chega no limite físico e não consegue mais movimentar o calor rápido o suficiente, o que a gente faz para impedir que o data center inteiro derreta? A resposta é o resfriamento líquido direto. Seguindo as diretrizes rigorosas da ASHRAE, a água ou refrigerante vai direto para os processadores. E para quem planeja a rede elétrica, prestem muita atenção. Isso introduz uma dinâmica totalmente nova. O resfriamento líquido exige bombas industriais fortíssimas rodando o tempo todo. É uma nova carga base, pesada e constante que a sua rede precisa sustentar sem pestanejar. Seção 5. A matemática da redundância. Porque, afinal, tempo de atividade é dinheiro. E essas empresas precisam se proteger a todo custo. A gente tem normas matemáticas estritas para isso. Um design que a gente chama de N+1 significa que você tem a infraestrutura necessária mais um backup. Mas o nível hyperscale muitas vezes vai de 2N. Isso exige duas rotas de transmissão elétrica completamente independentes e espelhadas. Ou seja, para você que está na concessionária, você não está entregando só energia, você está entregando circuitos paralelos de altíssima resiliência. E essa matemática toda se transforma em certificações. Uma instalação Rated 4, que é tolerante a falhas, é desenhada para não cair nunca. Se um transformador queima ou um gerador falha, o data center nem pisca. Isso exige linhas de transmissão duplicadas e sistemas de geração distribuídas gigantescos. O nível de complexidade na conexão com a rede pública é fora do comum. E para fechar, parte 6. Hyperscale como uma nova arquitetura. E por que a gente tem que parar de achar que é só um colocation anabolizado? Como dizem por aí, o hyperscale é um modelo de fábrica da computação. Pensa nisso. As gigantes da tecnologia são donas do servidor, do rack, do software e do prédio inteiro. Elas têm um controle absoluto de ponta a ponta. Isso permite que elas sintonizem as variáveis térmicas e elétricas como uma máquina perfeita. Um colocation com clientes variados jamais conseguiria esse nível de sintonia fina. É literalmente uma diferença de filosofia. O colocation tem que ser pau para toda a obra, tem que ser flexível e, por isso, lida com harmônicos imprevisíveis na rede, já que tem locatários de todos os tipos. O hyperscale é o oposto. Ele entrega para a rede elétrica um bloco maciço, previsível e ultra constante de carga. É um perfil operacional completamente diferente. Então, a gente encerra com a questão definitiva para todo gestor de transmissão ou planejamento do setor elétrico que está nos ouvindo hoje. A IA não vai parar. A demanda por dados só vai subir. Nossas redes elétricas atuais estão prontas para acomodar campo de computação de 1 gigawatt chegando nos próximos anos? Esse é o maior desafio de infraestrutura da nossa geração. E a gente precisa começar a planejar isso hoje. Valeu por acompanharem e até a próxima.